Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, um encontro transformador. Existem muitas pessoas que cruzam o nosso caminho em nosso dia a dia, mas são poucas aquelas que marcam a nossa história. E neste momento nós queremos compartilhar com você algo sobre este assunto, um encontro transformador. E que neste momento, ao participar deste programa, você possa ter este encontro, um encontro que marque a tua vida em nome de Jesus. Você já teve um encontro que marcou a tua vida? Sim? Já passaram pessoas pelo teu caminho que fizeram uma diferença na sua vida? Sim? Então hoje nós vamos falar de um encontro que transforma. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, diz assim a santa palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? O tema desta mensagem: um encontro transformador. Quem é o nosso personagem? Um homem chamado Saulo, natural de Tarso. Saulo de Tarso. Este homem era um judeu e ele herdou dos seus pais também a nacionalidade romana. Ele era um cidadão romano. Saulo cresceu e ele aprendeu a ser um fabricante de tendas. Mas Saulo também aprendeu a ser um homem religioso. Desde a sua infância, ele foi instruído por um grande doutor da lei, um homem chamado Gamaliel, um rabino, homem dotado de grande sabedoria, de grande capacidade. Esse garoto Saulo, ele cresceu aos pés desse doutor da lei, deste homem que tinha um profundo conhecimento da lei mosaica. E Saulo fazia parte de uma seita chamada de fariseus. Eram homens que conheciam a lei de Moisés, estudavam a lei de Moisés e se aplicavam ao cumprimento desta lei nas suas vidas. Homens que conheciam os rituais religiosos, homens observadores da lei. E Saulo foi crescendo, então, dentro desses princípios aonde ele foi ensinado, dos princípios passados pelos seus pais, dos princípios passados por esse doutor da lei, um homem chamado Gamaliel. Os fariseus eram pessoas extremamente legalistas, e Saulo foi um contemporâneo de Jesus, um pouco mais novo do que ele. Saulo de Tarso viveu num tempo em que Roma dominava o mundo. Roma ditava as leis e as regras do mundo. Então era importante ser um cidadão romano. E foi nesse tempo em que Saulo viveu, onde viveu também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, aqui ele fez discípulos, aqui ele desenvolveu o seu ministério, ele foi até o Calvário, ele morreu,
ressuscitou dentre os mortos e os seus seguidores anunciavam este evangelho com poder e autoridade. Os apóstolos, agora cheios do Espírito Santo e cheios do poder de Deus, não se cansavam de testemunhar daquilo que haviam visto e daquilo que haviam ouvido. Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos, colunas da igreja primitiva, pregavam com poder e autoridade esta palavra, mas o sistema religioso, ora predominante, começou agora a ser abalado. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, um homem que outrora negou o seu mestre, negou a Jesus, agora cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, nos diz a palavra do Senhor que pelo menos 3.000 almas se converteram e diziam: o que faremos para ser salvos? Assim a igreja do Senhor Jesus crescia, assim o número de discípulos se multiplicava e o Senhor Jesus Cristo manifestava o seu poder através dos seus apóstolos, realizando milagres, maravilhas, coisas extraordinárias. Pessoas eram curadas, o poder de Deus se manifestava de uma forma maravilhosa. E a palavra do Senhor nos diz que um diácono da igreja primitiva, um homem chamado Estevão, cheio do poder de Deus, anunciava a ressurreição de Jesus, anunciava tudo aquilo que ele havia feito. Este homem era usado por Deus e a sua palavra era revestida de poder e autoridade, e não apenas a palavra, mas através de Estevão, Deus realizava milagres, prodígios e maravilhas, e as pessoas começaram agora a ouvir esse evangelho de transformação. Pessoas que quem sabe estavam inconformadas apenas com uma vida de rituais e de religiosidade, mas começaram agora a ser tocadas por esse poder, começaram agora a ser contagiadas por esse evangelho, e essas pessoas então seguiam os apóstolos, eram batizadas em águas, eram batizadas com o Espírito Santo, e assim o Espírito de Deus acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. E de repente levantaram contra Estevão falso testemunho, levantaram pessoas para mentir a seu respeito. Aquelas pessoas ouviram a Estevão, se reuniram, levantaram então testemunhas contra ele, o julgaram injustamente e o apedrejaram. E durante o apedrejamento de Estevão, ali estava este jovem chamado Saulo de Tarso. Ele assistiu à morte deste justo, e a palavra de Deus nos diz que enquanto Estevão estava sendo ali apedrejado, ele não blasfemava, ele não injuriava aquelas pessoas, mas num determinado momento em que as pedras caíam sobre ele, Deus permitiu que os seus olhos espirituais fossem abertos. Ele olhou para aquelas pessoas e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. No momento da perseguição, no momento da morte, o terror não tomou conta do seu coração, mas ele teve a visão espiritual dos céus abertos, e ele olhava, orava e dizia: Pai, não lhes imputes este erro, não lhes imputes este pecado. E assim ele tornou-se o primeiro mártir da igreja primitiva, um homem que não voltou atrás diante das ameaças, um homem que não recuou na sua fé, mas que perseverou até a morte em seguir e a testemunhar do amor do Senhor Jesus Cristo. Mas este jovem Saulo, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele odiava aos cristãos, ele odiava aqueles que se opunham à sua fé, ele odiava aquelas pessoas que afrontavam tudo aquilo que ele havia aprendido lá na sua infância, e um coração religioso, mas um coração cheio de ódio, um coração cheio de perseguição. E ele vai até as autoridades religiosas e ele pede cartas, ele reivindica autoridade
para prender essas pessoas, para perseguir aos cristãos. E Saulo acha que está fazendo um serviço para Deus e um serviço para a religião, perseguindo os cristãos, prendendo homens, prendendo mulheres. E o texto que nós lemos fala que num determinado dia ele estava caminhando na estrada de Damasco. Certamente alguns soldados estavam com ele. Ele estava indo com uma missão: prender os cristãos, prender aquelas pessoas que afrontavam a sua religião, prender aquelas pessoas que se levantavam contra tudo aquilo que ele havia aprendido. Para ele, quem era Jesus? Talvez apenas mais um daqueles que se diziam Messias. Quem sabe um profeta, ou um amotinador, ou tantas coisas mais. Mas alguém que para ele havia vindo e morrido como muitos outros. E quando ele estava naquele caminho para Damasco, a palavra de Deus nos diz que de repente um grande resplendor brilhou nos céus. Ele caiu do seu cavalo, ele ouviu aquela voz forte, aquela voz firme que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti lutar, recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você lutar contra uma força que está acima de você, uma força maior que a tua. E Paulo agora estava ali tremendo, atônito, ele ficou cego, ele não enxergava mais, e ali prostrado, ele disse: Senhor, quem és tu? E aquela voz disse para ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele disse: Senhor, que tu queres que eu faça? Senhor, que tu queres que eu faça? Naquele momento uma transformação aconteceu no coração daquele homem. Naquele momento algo extraordinário aconteceu na sua vida. Alguém que ele achava que estava morto, estava vivo. Alguém contra quem ele lutava veio ao seu encontro, e de repente aquele homem orgulhoso, aquele homem impetuoso estava ali prostrado em terra, estava ali cego, estava ali humilhado, estava ali caído, dizendo: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Este encontro transformou a vida de Saulo. Este encontro mudou a sua vida. Este encontro mudou a trajetória, mudou o caminho da sua vida. Saulo, agora transformado num outro homem, ele prostrou-se ao Senhor Jesus, e agora a inclinação do seu coração mudou, os seus conceitos e preconceitos mudaram, a sua vida foi transformada, e ele resolveu agora dedicar a sua vida a Jesus. E o restante da história todos nós conhecemos. Quem foi esse homem? O grande apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que agora gastou a sua vida servindo a Jesus Cristo, um homem que escreveu as epístolas que nós lemos, as cartas às igrejas que nós lemos, um homem que agora de perseguidor passou a perseguido, um homem que teve transformado o seu coração, que agora viajava por toda a Ásia, fundando igrejas e testemunhando daquele encontro que ele havia tido com o Senhor Jesus Cristo. E para Saulo, certamente este foi um encontro transformador. Amém? Ao final da sua caminhada, já um homem cansado, já um homem que havia dedicado a sua vida ao Evangelho, ele olha para si mesmo e ele diz assim: eu trago em mim as marcas de Cristo. Um homem cansado das viagens missionárias, um homem que gastou a sua vida agora anunciando o Evangelho, anunciando o nome de Jesus, e a mensagem do apóstolo Paulo era acompanhada do seu testemunho. Aonde ele estava, ele anunciava este nome e ele dizia: um